Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente em nossas vidas. Hoje, quinta-feira, nós temos mais duas perguntas, a pergunta 9 e 10. E na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento: que profecia, lembrada pelo apóstolo Paulo, recaía sobre aquela mulher samaritana que teve encontro com Cristo lá no Poço de Jacó? No livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 15, Paulo diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Trazem boas novas, de notícias boas, de coisas maravilhosas, né? Veja que Paulo, sabendo de tantas pessoas, inclusive ele, né? Porque os pés do apóstolo Paulo eram formosíssimos. Ele vivia para isso, para trazer as boas novas para as pessoas. Evangelho, né, quando vem da palavra grega, significa uma notícia boa, uma notícia maravilhosa, uma notícia que nós ansiávamos há muito tempo. Então, evangelho, por exemplo, o Apocalipse diz que evangelho é anunciar um juízo, está lá, né? Apocalipse 14, 6 e 7 diz que um anjo traz o evangelho eterno para anunciar ao planeta todo, dizendo que chegou a hora do juízo, no verso 7. Mas aí você diz, mas anunciar um juízo não é uma notícia boa. Todo mundo será julgado, haverá muitas pessoas condenadas, então não é boa a notícia, é ótima notícia, porque a notícia é tão boa que ele vai dizer, tem um juízo inevitável, todo mundo vai passar por ele. Sabe qual é a notícia boa nisso? É que todos nós poderemos ser inocentados. Não só inocentados, mas a justiça nos alcançar, nos perdoar, nos recompensar e ainda nos exaltar. É uma coisa completamente maravilhosa que pode acontecer no juízo. Então aí está a notícia boa. O juízo faz parte do Santo Evangelho, mas a notícia boa, maravilhosa, é que nesse juízo nós só temos o melhor advogado do universo. Olha que notícia. Segundo, é que o juiz é pai dele, né? E que o próprio pai dele deu poder a ele, como advogado, já decidir. Decida você, meu filho. Você é advogado, decida. Traga para mim, diga só se ele é culpado ou inocente. Que a sentença quem dá sou eu, e a sentença que eu vou dar para o culpado é essa. E para o inocente, que você inocentar, a vida eterna, a exaltação, a glorificação, honras e tudo mais. Que coisa linda, não é? Isso é maravilhoso. Então tem muita gente que não entende o que é evangelho. Evangelho é uma notícia boa, né? Eu lembro que numa história que eu li, período da Idade Média, né? Havia um homem terrível na Ásia, chamado, na Ásia Menor, Gengis Khan. Era um sujeito que atacava as comunidades, era um verdadeiro flagelo para a humanidade. Ele era um conquistador, ele saía invadindo as cidades, matando todo mundo, pegando ouro, prata, comida, tudo, né? E ele tinha uma estratégia, né? Os cavalos dele, todos os ataques dessas tribos bárbaras, os soldados, quando atacavam, todo mundo gritando, né? Os cavalos em alta velocidade, né? E aquela gritaria aterrorizando. Mas ele teve uma nova técnica. Ele atacava em silêncio. Só o barulho dos cascos dos cavalos. E o silêncio desse homem era aterrador. Causava verdadeiro terrorismo na mente das pessoas. Era pior do que gritar. E alguém chegou numa cidade, né, acho que era da Turquia, não lembro, e disse assim, olha, eu vim trazer uma notícia para esta cidade.
Gengis Khan, essa cidade está na rota de Gengis Khan, ela vai ser a próxima cidade. Daqui 2 ou 3 dias ele está chegando por aqui com seu exército, né, com a sua tropa, e ele vai arrasar essa cidade como ele fez com as outras. E naquela cidade havia um jovem, um ancião, né, um ancião, o jovem foi quem trouxe a notícia, um ancião cristão, experiente, um servo de Deus. E quando ele acabou de falar, todo mundo já estava tremendo, mulher chorando, os homens agoniados, né? E o homem falou assim para aquele jovem, o ancião experiente falou assim: muito obrigado pela boa notícia que você trouxe. E o jovem e as pessoas ficaram assim: como boa notícia? Vai vir um ditador, um maluco aí, vai arrasar tudo, vai matar muita gente. Como isso é uma boa notícia? Ele falou: a notícia é muito boa, porque nós temos tempo de nos salvar. Nós temos 2 dias para nos salvar. Notícia ruim era aquela que a gente não tem tempo para se salvar. Então, meus amados, a notícia do Evangelho, o Evangelho, em primeiro plano, é o que aquela mulher samaritana disse para aquele povo, que agora havia chegado um Salvador. Eles não eram mais como filhos órfãos abandonados pelo pai. Não eram mais pessoas abandonadas pelo Estado, cada um por si. Não, agora eles tinham alguém por ele, alguém que iria ajudá-los, queria cuidar deles. Isso é boa notícia. O Evangelho traz isso. Ora, a notícia do Evangelho de que nós vivíamos numa caverna escura, no mundo das trevas, e agora a luz da verdade chega dizendo: ó, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Não vá por esse caminho que dá morte, vá por esse caminho que é vida. Se isso não é uma boa notícia, conhecer a verdade não tem nada mais libertador no mundo do que a verdade, do que o conhecimento da verdade. Conhecimento é poder, conhecimento é força, conhecimento é libertação. Então, evangelho é isso, e por isso que Paulo diz: olha, quão lindo, quão formosos, quão belos são os pés no sentido de agir, de ação, aquele que caminha, aquele que vai, né? Por isso que quis dizer, ide pregar o evangelho. Então, os pés daqueles que se propõem, quão belo é a ação daqueles que vivem para ajudar os outros, para libertar os outros da mentira, do engano, trazendo a esperança no coração deles, né? A verdade libertadora e o poder de Deus no coração dessas pessoas, né? Cristo diz, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus. Então veja que a vida eterna, ela começa na vida do homem quando ele começa a conhecimento da verdade que vem de Deus. E o conhecimento desta verdade, Paulo chama isso de evangelho. Que coisa linda, né? Foi que aquela mulher começou a levar para aquela cidade, e aquela cidade foi atingida por este evangelho de Deus, o evangelho que através de Cristo chegou àquela mulher, e através daquela mulher chegou àquela cidade. Em outras palavras, nós podemos dizer: quão belo eram as atitudes daquela mulher. Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a pergunta 10, que nos traz aqui mais um questionamento, né? A pergunta é simples: há regozijo, né? Há regozijo, há alegria, há júbilo na colheita? Como disse Jesus Cristo a respeito disso? Foi o que ele falou. João, capítulo 4, versículo 40 e o 41 diz assim: indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram, por causa da palavra dele. Será que há alegria? Será que há regozijo, há júbilo, há felicidade pela descoberta da palavra? Vejam só aqui, ó. Será que há? Os samaritanos estavam tão felizes que pediram para que Cristo ficasse ali na cidade mais 2 dias. 2 dias não, pediram para que Cristo ficasse na cidade. Eu imagino que eles tenham pedido ali que Cristo ficasse ali morando pro resto da vida, né? Mas Cristo ainda fica com eles 2 dias. Vejam só o amor dessas pessoas, a felicidade dessas pessoas em ter o Messias do lado delas, em ouvir as palavras do Messias,
A Bíblia diz que a mulher não foi chamar só o seu marido, não, como Cristo tinha dito inicialmente, testando a mulher, né? Foram muitos samaritanos. Aqui, o texto aqui, quando fala os samaritanos, dá a entender que é a cidade toda, né? Ou as pessoas de todas as famílias da cidade. A Bíblia diz que é os samaritanos. Não diz que é uns samaritanos, é os. Que coisa, né? Os samaritanos rogaram-lhe que ele ficasse com eles, ou seja, morasse com eles, vivessem com eles. E Cristo ainda fica ali 2 dias, né? E o texto diz que muito mais ainda, muito mais quem? Além dos samaritanos, das cidades circunvizinhas? Será que alguém correu, foi nas outros vilarejos, o pessoal que estava mais afastado no campo, e trouxe todo mundo? Ah, eu não tenho dúvida disso. Quando a palavra entra no coração e a pessoa fica tocada, motivada, você vai chamar todos os seus conhecidos, todos os seus familiares para conhecer aquilo que lhe trouxe muita alegria. Imagine que você vai ter muita comida para fazer um banquete. Aí você pega aquela mesa, né? Aquela mesa de 10 metros de comprimento, aquela imensidão de mesa, com lugares ali para 30, 40 pessoas. Aí você se senta na mesa, aí você de um lado e sua esposa do outro. Mas é tanta comida naquela mesa que dá para alimentar um batalhão. É tanta comida gostosa, o que você vai fazer? Ora, você quer ligar para todo mundo, você quer chamar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, você quer chamar os seus filhos, você quer chamar, os seus filhos já estão com você, né? Os parentes, os amigos, as pessoas que lhe ajudam, as pessoas que você ama, as pessoas que você se sente bem na presença delas, você quer chamar todo mundo para sentir aquela alegria que você está sentindo. Isso é normal. Você vai viajar, vai por uma cidade, num lugar belíssimo, né? Você se lembra de quem logo, quando você está lá, naquela felicidade toda? Você vai dizer, eu queria que todas as pessoas que eu amo pudessem desfrutar disto que eu estou desfrutando, disto que eu estou vendo, dos prazeres que eu estou sentindo. É natural isso. Então aquelas pessoas, quando sentiram as palavras cortantes do Messias, como uma espada de 2 gumes, que entrava nas suas, lá no fundo da alma, né? Trazendo tudo aquilo que a mente ansiava, o alimento espiritual que sacia o homem. Essas pessoas não iriam ficar com isso só para eles. Essas pessoas precisavam trazer muito mais para crerem. Para crerem em quem? A Bíblia diz, no texto anterior, que pela palavra da mulher, muitos creram em Cristo, nele, né? E creram, o texto é claro, diz que creram nele, lá em João 4,39, lembra? A mulher disse, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Cristo, por causa da palavra da mulher, lembra disso? Pois bem, agora o que esse texto vai dizer agora? E muito mais creram por causa da palavra dele. Olha só. O texto está dizendo agora que os samaritanos creram, tiveram fé, por causa das palavras de Cristo. E as palavras de Cristo eram apresentando quem? Na Bíblia toda. O livro de João todo é apresentando quem? O Pai? Veja que a mulher, símbolo de igreja, ela apresenta Cristo. E Cristo, espiritualmente, no coração do homem, apresenta o Pai. Acreditar na palavra dele, a palavra de Cristo era de quem? A palavra de Cristo era de quem? A palavra era do Pai. Cristo diz lá em João 12, 49 e 50, que as palavras que ele diz não é dele mesmo, são as palavras do Pai. Tudo que ele fala não é nada, nenhuma vírgula é dele, é tudo do Pai. Está lá em João 14, 10, lá em João 17, 8, né? E Cristo continua dizendo, João capítulo 7, João capítulo 8, as palavras não são deles, é do Pai. Se as pessoas creram na palavra de Cristo, estava crendo em quem? No Pai.
Olha que sequência linda. Nós, como igreja, assim como aquela mulher, nós chamamos as pessoas para crerem em Cristo. Quando Cristo entra no coração do homem, porque a Bíblia diz que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Cristo, o Espírito do seu Filho. Então, quando Cristo entra em nós, ele começa a ensinar a nós, revelar a pessoa maravilhosa do Pai. Olha que sequência. Olha que coisa linda. A nossa palavra conduz pessoas para crerem em Cristo. As palavras de Cristo conduzem pessoas para crerem no Pai. Que coisa linda e maravilhosa, né? Essa é a sequência. Linda, perfeita, conforme o Santo Evangelho nos ensina. Que o Senhor nos abençoe e nos guie, não só nos guie, mas nos conserve nessa verdade até o fim.